Olá, sejam todos bem-vindos ao desafio dos 100 dias, um propósito que nós vamos fazer daqui até o final do ano, que nós vamos estar partilhando os nossos devocionais, nós vamos estar partilhando algumas coisas que o Senhor for colocando no nosso coração. Como nós sabemos, na igreja local nós temos aí um propósito todos os anos de dedicação e consagração dos 100 últimos dias, para que a gente possa buscar o Senhor de uma forma mais profunda e firmar propósitos com Ele. Nós entendemos nesse tempo que Deus tem um chamado do seu povo, a santidade e a obediência. Nós cremos naquilo que tem sido entregue a nós através dos profetas, através dos pregadores, que trazem a revelação da palavra para a igreja, de que nesse tempo Deus tem algo para o seu povo, mas Ele chama o povo a buscá-lo. Então, o propósito desse desafio aqui, o objetivo do que nós vamos fazer é buscar o Senhor. Então, o que nós vamos partilhar são algumas coisas no sentido de buscar ao Senhor. Mas, além disso, nós também temos aqui no canal algumas sugestões para que você possa fazer da sua vida uma grande dedicação a Deus. Nós vamos estar falando um pouco sobre saúde, sobre bem-estar. Nós vamos estar aqui refletindo sobre a importância de nós estarmos mantendo uma saúde mental, uma positividade, para que, no nome de Jesus, a gente possa desenvolver a nossa fé. Nós não podemos esquecer que nós estamos, através desse vaso de barro servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente negligencia outras áreas da nossa vida e a gente acha que é espiritual o que nós estamos sentindo. Às vezes é emocional, às vezes é físico. Então, quando nós estamos num tempo de consagração, em que nós vamos estar orando mais, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar buscando mais, nós precisamos cuidar do recurso que é o nosso corpo e a nossa mente. Nosso corpo é porque nós vamos colocar o nosso corpo à prova. E a nossa mente porque é na mente que as nossas batalhas acontecem. É lá na mente que a gente é motivado ou desmotivado a fazer qualquer coisa. E nós percebemos que muitas vezes quando a gente se lança a desafios, a gente entra num estágio emocional assim de conflito. Nós não somos inclinados a fazer nada diferente. Então muitas vezes a gente desiste pelo meio do caminho. As dificuldades vêm. Não é fácil manter uma rotina, 100 dias a gente não pode prever muitas coisas que podem estar acontecendo. Mas mesmo assim nós estaremos aqui, atendendo esse chamado do Espírito Santo, para que a gente esteja mais próximo dele. E para que a gente também se aproxime como irmãos. E a gente consiga entender nessa partilha do dia a dia que servir a Deus é orgânico. É uma coisa que a gente faz só dentro da igreja. A gente serve a Deus em todas as nossas áreas, em todos os nossos momentos. E Deus fala conosco através de muitas coisas diferentes. Então fica aqui o convite para que você participe, para que aqui dentro do canal você possa olhar os vídeos, olhar as pregações. Nós temos playlists para orar, playlists de estudo, playlist de pregação. E nós temos até a playlist para a gente fazer exercício físico. Se você não gosta de fazer exercícios mais intensos, coloque a playlist, vai fazer sua caminhada. Ou pega o seu colchonetezinho, seu tapetinho, vai fazer um alongamento na sala da sua casa, no fundo do quintal, em algum cômodo que seja mais adequado aí para você. Nós queremos aqui motivar você a ativar as áreas da sua vida, para que você possa se entregar intensamente. Esse não é um desafio como outros que a gente já fez. Nesse desafio, nós vamos querer algo mais intenso no Senhor. Mais intenso porque são mais dias e também porque nós desejamos buscar o Senhor. Nós queremos nos desconectar da ideia de que a gente precisa de um tempo, de um período, de uma era específica para fazer isso para Deus. Nós estamos nos desafiando. O Senhor está nos chamando a buscá-lo. Existe uma palavra de Deus acerca desse propósito que eu quero compartilhar com você. No livro de Jeremias, o Senhor dá uma palavra a Jeremias para ele entregar para o povo. Não é uma palavra fácil, porque Deus está aqui no contexto do povo de Israel, aqui descrito em Jeremias. Deus está para trazer juízo sobre o povo. Nós precisamos aprender, irmãos, a ler os tempos que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que nos últimos dias
haveria uma conclamação de Deus para que os limpos se limpassem mais e que os sujos se sujariam mais. Então nós precisamos escolher quem somos nós nessa geração, nesse tempo divino que nós temos vivido, nesse tempo profético. Nós precisamos, como cristãos, ter essa visão. E aqui Deus fala para Jeremias: Jeremias, você vai entregar essa mensagem e você não vai aliviar e você não vai tirar uma só palavra do que eu vou pedir para você falar. Então no capítulo 26, Jeremias vai até o templo, ele conclama o povo e leva aquela difícil palavra. Olha, Deus vai trazer juízo sobre Jerusalém, Deus vai trazer juízo sobre Judá, e não vai sobrar pedra sobre pedra. Muitas vezes a gente fala assim, ai, como é gostoso começar o dia, né, com uma palavrinha assim de como tomar um gole d'água num dia quente, um gole de água fresca num dia quente. Mas a gente precisa começar a encarar o chamado de Deus como um ato de misericórdia. Se Deus não nos direciona, se Deus não nos ensina, se Deus não nos repreende, nós continuamos caminhando no nosso erro, compreende? E isso pode custar a nossa vida eterna. Então, muitas vezes a gente fica um pouco chateado quando Deus vai e chama a nossa atenção. Mas isso é prova do amor dele por nós. Ele está dizendo para nós, vem porque eu quero ministrar na sua vida, vem porque eu tenho palavras para te entregar. E aqui no capítulo 26, as pessoas ficam iradas com a atitude de Jeremias e até tentam tirar a vida dele. Só que algumas pessoas se levantam com bom senso e lembram, olha, outros profetas passaram, deram uma palavra do Senhor e nós simplesmente fomos contra ele. E Deus trouxe juízo. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer e vamos obedecer. Então aqui Jeremias, ele persiste na palavra e ele diz: agora corrijam a sua conduta, no versículo 13, e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Né? Corrijam sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Quais são as condutas e ações do nosso dia a dia? Será que a gente também não está armando armadilhas para a gente mesmo? Que a gente está caindo, né? Armadilhas na vida emocional, frequentando, se alimentando de situações e ambientes que são desfavoráveis? Será que também no nosso nível físico a gente não está se sabotando, deixando de cuidar da nossa saúde, deixando de fazer uma alimentação adequada, deixando de se exercitar, deixando de cuidar dos recursos que Deus nos deu? Será que nós não estamos negligenciando o nosso coração, a nossa mente, deixando de fazer coisas que são coisas preciosas para nós? Tem pessoas que gostam de pescar, tem pessoas que gostam de cuidar de planta, tem pessoas que gostam de costurar, tem pessoas que gostam de pintar, tem pessoas que gostam de dançar, tem pessoas que gostam de estar com pessoas. Então, muitas vezes a gente não coloca isso. A gente deixa chegar no estágio de estafa, de esgotamento, aí a gente começa a se preocupar. Assim como os médicos falam, não é bom estar com sede, porque a sede já é um sinal de desidratação. Então, antes que a sede venha, nós precisamos estar hidratados. Antes que o problema venha, antes que o desgaste venha, antes que a estafa venha, antes que você fique sufocado, a gente precisa aprender a gerar recursos, porque nós temos aí uma longa caminhada até que o Senhor venha. Nós temos vários projetos para dar conta, nós temos muitas coisas para empreender. E o inimigo ele tem tentado enterrar a igreja do Senhor, o inimigo tem tentado suplantar a igreja do Senhor, né? Desmotivando-nos a correr atrás de sonhos. Parece que é bobo, o cenário é contrário, as coisas são contrárias, mas o Senhor tem um chamado para nós. Ele tem um chamado para que a gente vá além, para que a gente busque com intensidade, porque Ele virá. Achegue-se ao Senhor e Ele se achegará a você. Então, o primeiro passo é nosso. O primeiro passo é nosso. E Deus está nos chamando a atenção, né? Corrija suas condutas, corrija suas ações.
Comece a fazer assim um escaneamento nesses 100 dias. Comece o desafio dos 100 dias. O que é que você vai jejuar? O que você vai cortar? O que você vai tirar da sua vida? Que você vê que é algo que se tornou essencial, entrou no campo do essencial, mas é supérfluo. O que você percebe que entrou no caso da sua necessidade e é uma coisa completamente substituível, né? Seja na comida, seja na rotina. O que está na sua rotina que não deveria estar? Está tomando o seu tempo, está tomando sua mente, está tomando a sua energia e não deveria estar ali. Então, é tempo da gente passar, né, nesse primeiro dia, nesses primeiros dias de desafio, é tempo da gente dar uma volta ao redor da nossa vida, a construção da nossa vida, a nossa Jerusalém. Dê uma volta ao redor. O que está acontecendo aí? Tem brecha no muro? Tem fissura? Tem abertura? Tá faltando porta? Tá faltando segurança? Tá faltando edificação? Então, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que hoje fale com você, de assim, de te passar como numa máquina de tomografia. Que possa sentir, escanear completamente e apontar tudo. E não tenha medo e não tenha frustração exagerada quando o Senhor te mostrar. Irmãos, goste a gente disso ou não. O grande problema nosso somos a gente mesmo. Somos nós mesmos. Então, nós somos o nosso grande problema. E nisso, Deus quer que a gente se reveja, veja suas ações, nos vejamos à luz da palavra e a gente se corrija. Por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso a nos entregar. Deus tem algo maravilhoso a fazer em nós. Só que nós precisamos da bagagem. Você vai precisar ter energia, você vai precisar ter saúde, você vai precisar ter recurso, você vai precisar, assim como na parábola das virgens, as 5 virgens sábias, elas eram sábias porque elas tinham azeite de reserva. Nós estamos numa grande jornada e o nosso intuito aqui é criar esses azeites de reserva. Então acompanhe conosco esses 100 dias. Hoje eu quero começar fazendo uma dica de leitura. Esse é um dos livros que a gente vai tratar aqui nos momentos que a gente vai compartilhar. Se hoje você não consegue adquiri-lo por alguma questão, né, você pode comprar aí no site de venda que você tenha lá um crédito, alguma coisa assim. Tem vários lugares que vendem, até dentro da Shopee vende. Esse livro é uma bênção, mas ele tem uma série de estudos que vai ficar aqui na playlist de estudos. Comecei com um outro que é a isca de Satanás, que é uma palavra que o Senhor tem ali sobre perdão, que o Senhor falou muito comigo nesses últimos dias sobre perdão, e aí eu vou colocar também o coração ardente. Se você hoje não pode adquirir, você pode estar ouvindo as mensagens do próprio pastor John para você conhecer o que fala. Esse é o alvo do desafio, é ter um coração ardente, é manter a nossa vida em Deus sempre de excelência, manter o nosso coração ardente. Ter aquilo que uma canção que eu gosto muito fala, né? Que sempre que Deus me olhar, eu quero que Ele veja lágrimas nos meus olhos, fogo no meu coração e que eu esteja prostrada aos pés dele. Sempre que Ele olhar para mim, essa é a visão que eu quero que Ele tenha, né? Então aqui nós vamos depois ler, né? Aqui um pouco, a gente vai compartilhar um pouco desse livro que a gente vai ter aqui como o início do desafio e eu quero te convidar a, no nome de Jesus, participar, estar todos os dias conosco, amém? E o Senhor tem colocado várias coisas no nosso coração. Então, aí dentro do canal você vai ter várias coisas que podem te ajudar em todo esse tempo. Momento de oração, momento de palavra, momento de devocional, os estudos, as músicas para você estar se exercitando. Vou colocar aqui alguns irmãos crentes que também fazem um trabalho aí nas redes para ajudar os irmãos que estão com essa dificuldade, né? Às vezes suas condições físicas
e financeiras não te permitem estar procurando, né, agora um local específico, mas eu te convido a estar indo atrás de profissionais para que você possa ver, ainda que seja na rede pública de saúde, esteja cuidando dos recursos que Deus te deu, para que você cumpra essa missão, para que você realize seus sonhos, você vai precisar disso. Então não negligencie as coisas que Deus colocou na sua mão, amém? E eu quero encerrar essa introdução aqui do nosso desafio orando com você, amém? Querido Deus, nessa manhã, não sei em que horário do dia, em que momento desse dia esse irmão, essa irmã vão estar aqui, mas eu quero pedir a Ti, Senhor, que estenda Teu braço forte sobre a vida dessa pessoa, ministrando na mente e no coração dela, Pai, o desejo do Teu coração, a Tua palavra, o Teu renovo. Senhor, aquilo que o inimigo tem tentado ou forçado na vida dela. Nós declaramos aqui que ele foi denunciado e que pelo poder do Espírito Santo agora, toda obra maligna contra a vida dessa pessoa, toda obra maligna contra a minha vida, dos meus filhos, do meu esposo, está repreendida e desfeita na autoridade do nome de Jesus. Nós ministramos aqui, Senhor, que toda palavra contrária, que todo estratagema do inimigo, as fortalezas malignas na mente e no exterior estão repreendidas em o nome de Jesus. E nós declaramos a força do Senhor, o poder do Senhor sobre nós, para cumprirmos o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. E que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós viveremos. Nos instrui, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente. A Tua palavra diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Através da Tua palavra, ilumina o nosso coração. E nos guarda, Pai, em um nome santo e bendito de Jesus. E que a vida dessa pessoa venha a florescer em Ti. Embora as adversidades elas estejam no currículo de cada pessoa, crente ou não, eu sei que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Há uma palavra garantida que saiu da Tua boca, Senhor Jesus. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero pedir, Jesus, nos ajuda no bom ânimo. Muitas vezes queremos desanimar, muitas vezes queremos parar, muitas vezes queremos ficar para trás. Mas nós precisamos que Teu Espírito nos ajude, nos ensine a ter bom ânimo. Nós vamos vencer essas adversidades e muito mais. Nós vamos vencer as limitações que existem em nós, nos impedindo de sermos a pessoa, sermos o cristão que o Senhor quer que a gente seja. Por isso, em nome de Jesus, toma-nos pelas Tuas mãos. Deus, guia-nos nesse propósito. Nós começamos esses 100 dias tirando da nossa vida aquelas coisas que hoje ocupam um espaço que não deveriam. Alimentos, ó Deus, hobbies, atitudes, tempos, dedicações que nós deveríamos estar voltando ao nosso Criador e que hoje, Pai, estão tomando conta de nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa jornada. Nós pisamos o nosso primeiro pé aqui, sabendo que aquele que começa a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia final. Daqui até 31 de dezembro, nós viveremos tempos, momentos, dias extraordinários na presença do Todo-Poderoso. Oramos gratos e crentes que o Senhor é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.